Dando continuidade ao bloco de emergências clínicas, vamos falar um pouquinho agora dos distúrbios endócrinos e metabólicos, com foco em hiperglicemia e hipoglicemia. Me chamo Carolina Melgo e junto com Pedro Vitor, somos alunos da Universidade Federal de Alagoas e estamos gravando essa aula sob orientação do professor Tairone Barreto. Falando um pouquinho das hiperglicemias, o que é importante entender? É que pacientes diabéticos, eles possuem a diminuição da produção e secreção de insulina e também aumento da resistência à sua ação. Então, eles têm uma tendência à hiperglicemia, tendência justamente a um nível de glicose elevado no sangue. E aí, essa hiperglicemia não corrigida, sustentada, ela pode levar a complicações agudas graves. E vamos focar em duas principais aqui na aula, na cetoacidose diabética e no estado hiperosmolar hiperglicêmico. Definindo primeiro a CAD. Então, como a gente disse, estado hiperglicêmico. Então, uma elevação da glicemia e o corte aí vai ser acima de 250. Como a gente não vai estar tendo glicose disponível como fonte de energia para as células, o organismo vai recorrer à metabolização lipídica. Com isso, a gente vai ter aumento da produção de cetoácidos, gerando um quadro de acidose metabólica. Então, qual é o segundo ponto da tríade? Justamente um pH arterial menor ou igual a 7,3 e um bicarbonato menor ou igual a 18, caracterizando assim uma acidose metabólica. E por fim, como eu já disse, que a gente tem um aumento desses cetoácidos, a gente confirma por uma cetonemia positiva ou até por uma cetonúria fortemente positiva. Tá, mas o estado hiperosmolar hiperglicêmico, qual a diferença? A gente também vem aí a partir de uma hiperglicemia. Então, esse corte vai ser muito mais elevado, a hiperglicemia, a glicemia aí vai estar acima de 600 e justamente essa elevação maior, essa concentração maior vai gerar uma diurese osmótica acentuada, que também tem na CAD, mas não tão acentuada quanto. E aqui a característica principal vai ser essa desidratação grave com uma osmolaridade elevada. Então, a gente vai ter osmolaridade plasmática maior do que 320. E para diferenciar justamente da CAD, a gente não tem a presença de acidose, porque ainda tem uma secreção mínima de insulina que não vai ser necessário tanto essa metabolização lipídica. Então, o pH arterial vai estar maior que 7,3. Tá, mas e essas complicações? Vêm somente a partir de uma hiperglicemia não corrigida? O que é que leva a isso? A gente tem alguns fatores precipitantes. E é importante citar alguns, como as infecções, pneumonia, por exemplo, infecção do trato urinário, quadros agudos, quadros abdominais, quadros cardiovasculares e, muito importante também, a má aderência ou descontinuação do tratamento. Outro ponto importante é a gente saber que, certo, essas são complicações diabéticas, mas elas podem também aparecer como a primeira manifestação do diabetes. Dando continuidade, é muito interessante esse quadro clínico para vocês se atentarem às diferenças entre essas complicações, que tem muitos pontos em comum, não dá para negar. Quando a gente fala da CAD, a gente tem ali uma faixa etária mais jovem dos pacientes acometidos, então é entre 20 e 29 anos, com instalação abrupta, presença de pródromos, polidipsia, polifagia, poliúria, perda de peso. Tem sinais de desidratação, porque está tendo a diurose osmótica, mas não tão elevada, tá? Vômitos e dor abdominal está presente. Como a gente tem uma acidose metabólica, a gente tem sinais de compensação dessa acidose metabólica, que seria uma taquipneia, uma respiração de Kussmaul e o hálito cetônico, pela volatilidade das cetonas. O paciente, normalmente, ele está alerta, com um déficit de água aí de 6 litros, Falando um pouquinho dos eletrólitos, o potássio ele pode estar aumentado e, como a gente já falou, um pH aí menor que 7,3. Quando a gente vai para o segundo lado, comparativo, no estado hiperosmolar hiperglicêmico, a gente já tem pacientes mais velhos, maior do que 50 anos, uma instalação mais insidiosa, também tem a presença de pródromos, a desidratação ela é muito intensa, uma característica importante. Usualmente não apresenta vômitos e dor abdominal, nem os sinais de compensação de acidose, porque não está tendo uma acidose. Geralmente o paciente tem rebaixamento do nível de consciência e esse déficit de água pode chegar aí a 9 litros. O potássio, ele está usualmente normal ou diminuído e, como a gente falou, o pH maior do que 7,3. Por fim, como é que a gente firma o diagnóstico? Justamente pela tríade que foi dita lá na frente. Então, a gente solicita glicemia, gasometria, corpos cetônicos e sódio para poder encontrar aqueles parâmetros.
É importante também avaliar dosagem de outros eletrólitos como potássio, fósforo e cloro. E outro ponto importante, lembra, tem fator precipitante. Como vamos saber que fator precipitante foi? Então, podemos recorrer a exames complementares, como o hemograma completo, urina tipo 1, um eletro, até uma radiografia de tórax. E, por fim, vamos entrar no tratamento, que a gente pode se basear aí numa tríade. Então, primeiro, esse paciente precisa ser hidratado. Então, vamos fazer essa hidratação com 1 litro de soro fisiológico a 0,9% na primeira hora e depois vamos reavaliar esse estado volêmico do paciente para poder continuar essa hidratação. Segundo ponto, administrar potássio endovenoso. Se o potássio desse paciente está menor do que 5, é necessário fazer a reposição com 25 mEq a cada litro de solução infundida. E por fim, por que eu digo por fim, terceiro ponto, a insulinoterapia. Porque ela só pode ser feita depois da hidratação e depois da correção desse potássio. Esse potássio tem que estar maior do que 3,3 para iniciar a insulina regular, que é feita a 0,1 unidades por quilo endovenosa em bolos e depois continuada em bomba de infusão contínua. Olá, me chamo Pedro e vou dar seguimento com o tema hipoglicemia. Uma breve introdução: a hipoglicemia é uma condição potencialmente fatal, pode gerar graves sequelas se não for prontamente corrigida. É um problema clínico incomum em indivíduos sem diabetes e ela pode acontecer tanto no jejum como nos períodos pós-prandial. Como definição, a hipoglicemia patológica ela é definida pela tríade de Whipple, que consiste em glicemia abaixo de 45 em indivíduos sem diabetes ou abaixo de 70 mg por decilitro em indivíduos com diabetes, presença de sintomas adrenérgicos ou neuroglicopênicos e a resolução desses sintomas com a correção da hipoglicemia. Como etiologia, nós temos que a hipoglicemia em pacientes com diabetes mellitus está frequentemente associada a fatores como doses altas de insulina, perda ou atraso de refeições, ingestão de álcool, insuficiência renal, perda da contrarregulação hormonal. E a principal causa em indivíduos não diabéticos e aparentemente doentes são os quadros sépticos, que cursam com aumento de consumo de glicose por ação das citocinas inflamatórias. Também pode ocorrer em pacientes politraumatizados e pacientes com queimaduras graves. Pacientes com insuficiência hepática podem cursar também com a hipoglicemia devido à alteração da gliconeogênese. Essa condição também é descrita em pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente em crianças. Em pacientes diabéticos com disfunção renal crônica, as necessidades de insulina se alteram, o que aumenta a chance da hipoglicemia. Outra causa de hipoglicemia é a desnutrição grave. Em indivíduos aparentemente saudáveis, o diagnóstico diferencial da hipoglicemia inclui a hipoglicemia acidental ou factícia, que são episódios recorrentes em pacientes com acesso a recursos de saúde, geralmente estão associadas ao uso de secretagogos. O insulinoma é caracterizado por períodos de neuroglicopenia devido à hipoglicemia hiperinsulinêmica endógena. Ocorre principalmente em jejum, mas também pode ocorrer em um período pós-prandial. O insulinoma ele é um tumor de células pancreáticas. Uma causa rara de hipoglicemia é a hipoglicemia autoimune, que pode ser associada a doenças como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. Ocorre em pacientes com anticorpos anti-insulina e com hipoglicemia cerca de 3 a 4 horas após a refeição. Esses anticorpos estarão elevados no plasma quando a gente for pesquisar esses anticorpos. Uma outra causa de hipoglicemia é a hipoglicemia pancreatogênica não insulinoma, condição em que se observa hipertrofia e hiperplasia das ilhotas pancreáticas. Os achados clínicos, basicamente, eles se distribuem em duas formas: adrenérgicos ou neuroglicopênicos. Os adrenérgicos são palpitação, taquicardia, ansiedade, tremores, sudorese, fome, parestesias, porque esse sangue ele está deficiente de glicose. Então o coração ele vai mandar mais sangue para o corpo devido à demanda. Já os sintomas neuroglicopênicos, eles cursam com cefaleia, tontura, sonolência, ataxia, astenia, lentificação, confusão mental, irritabilidade, convulsões e até mesmo coma. Sabemos que o tecido nervoso precisa da glicose para funcionar normalmente. Como exames complementares, o diabetes mellitus
é a causa mais comum da hipoglicemia em pacientes no departamento de emergência. Nesses pacientes, é importante estabelecer o fator causal da hipoglicemia, sendo recomendada a dosagem de função renal, eletrólitos e considerar outros exames dependendo dos fatores associados. Em pacientes não diabéticos, uma investigação mais aprofundada é necessária. Se os pacientes forem aparentemente doentes, os exames são dependentes da etiologia suspeitada, mas devem incluir função renal, função hepática, eletrólitos, cortisol, peptídeo C e insulina. Hemocultura e urocultura serão quando tiver a suspeita de um quadro séptico no caso dos pacientes aparentemente doentes. Para os pacientes aparentemente saudáveis, ainda, os exames direcionados para a doença de base devem ser solicitados quando houver a suspeita, mas devemos prosseguir com a glicemia, insulina, peptídeo C e proinsulina. Para quê? Para a gente investigar se esse hiperinsulinismo ele é exógeno ou endógeno. Quando ele for exógeno, não haverá o aumento do peptídeo C e da proinsulina, porque essa insulina está vindo de fora. A gente pode dosar também beta-hidroxibutirato para pesquisar corpos cetônicos e avaliar se houve um jejum prolongado. Dosar níveis séricos de sulfoniurese e glinidas, autoanticorpos contra a insulina quando a suspeita for da hipoglicemia autoimune e, por fim, quando não conseguirmos identificar a causa, nós iremos investigar o insulinoma através de exames de imagem. Inicialmente pode ser uma ultrassonografia, mas também podemos lançar mão da tomografia ou da ressonância magnética. Como abordagem inicial, iremos monitorizar esse paciente no famoso MOVE, monitorização oxigênio e veia. Em pacientes pouco sintomáticos e com nível de consciência preservado, podemos realizar alimentação com carboidratos simples por via oral. Já em pacientes sintomáticos, devemos infundir de 15 a 20 gramas, podendo chegar até 50 gramas de glicose a 50%. Em pacientes sem acesso venoso, podemos lançar mão do glucagon, 1 mg a 2 mg intramuscular. No entanto, o efeito ele é fugaz e esgota todas as reservas hepáticas, não sendo possível repetir a dose. Em pacientes desnutridos, hepatopatas ou etilistas, deve-se prescrever tiamina junto com a glicose, para prevenir a encefalopatia de Wernicke, com a dose de 100 a 300 mg de tiamina intravenoso ou intramuscular juntamente com a glicose. Pacientes diabéticos com alto risco de desenvolver novos episódios de hipoglicemia devem ser observados de 12 a 24 horas com a glicemia capilar, de 1 em 1 hora, e regime de insulina ou medicações hipoglicemiantes ajustadas para evitar novos episódios de hipoglicemia. Pacientes com hipoglicemia aparentemente doentes devem ser internados. Raramente são necessários recursos de UTI, exceto quando o rebaixamento do nível de consciência persiste. O segmento ambulatorial é dependente da etiologia da hipoglicemia, mas quase sempre ele é necessário. Até mais.